Fala galera ligada no Pautas e Táticas e também no podcast sobre futebol, no Spotify e também nas transmissões e programas da Web Rádio Alternativa Esportes. Sejam todos muito bem-vindos. Há um tempo atrás aqui no canal a gente trouxe aqui a pauta sobre o porquê dos técnicos brasileiros não terem tanto mercado na Europa. A pauta de hoje é questionar o porquê dos estrangeiros terem tanta moral aqui no Brasil, principalmente nos últimos anos, por que isso acontece. Se você ainda não é inscrito, assista o conteúdo até o final, se gostar, se inscreva, compartilhe com os amigos e vamos embora para o conteúdo do nosso vídeo de hoje. Primeiramente, eu acho muito válido ressaltar que esse é um debate que praticamente só existe no futebol brasileiro, entre as grandes nações que têm grande tradição no futebol. Se a gente for pegar as grandes ligas europeias, por exemplo, na Espanha nós temos um francês no Real Madrid, um holandês no Barcelona e um argentino no Atlético de Madrid, que são as três principais equipes. Aí vocês podem citar a Alemanha, que é um pouco mais tradicionalista, mas tivemos recentemente no Bayern, inclusive, sendo campeões, o Guardiola, que é catalão, espanhol, o Ancelotti, que é italiano, e o Niko Kovac, que é croata. Agora sim, tem novamente um técnico alemão, mas quanto tempo aí ficou sem ter um técnico nativo comandando o principal clube do país? A gente pode também pegar o exemplo da Inglaterra, que teve como dois técnicos muito longevos em dois dos principais clubes do país. O Sir Alex Ferguson, que é escocês, apesar de também ser britânico, não é inglês, e o Arsène Wenger, comandando esse Arsenal. Todo mundo sabe, o Wenger é um treinador francês. Então a gente pode pegar as grandes ligas do mundo e ver que essa questão de técnicos estrangeiros é completamente normal. Eles não falam em técnicos estrangeiros, eles falam em técnicos. Claro que a globalização faz com que isso seja mais natural, o poder aquisitivo deles também é maior, mas a questão principal é cultural. E se a gente for pegar aquela que seria a sexta grande liga da Europa, Portugal é praticamente a única que tem aí como seus últimos campeões e tem quase que a totalidade de seus clubes comandadas por técnicos nativos. E daí a gente também pode tirar um pouco das conclusões de por que técnicos portugueses são tão buscados por clubes brasileiros e por que também eles aceitam trabalhar aqui no Brasil. Muita gente pode citar, inclusive, a questão do idioma, que é um grande facilitador, mas essa questão cultural, da educação, é sempre um ponto principal para a gente observar o porquê os técnicos portugueses estão fazendo tanto sucesso, não só no Brasil, mas mundo afora. O José Mourinho está há quanto tempo aí no mercado, o Nuno Espírito Santo, um trabalho muito consolidado no Wolverhampton, fora também o Leonardo Jardim, que fez também um grande trabalho no Mônaco, entre vários outros que a gente pode citar. Mas aqui no Brasil a gente já teve, por exemplo, o Jorge Jesus no Flamengo e o Abel Ferreira, o técnico do Palmeiras, ambos inclusive os dois últimos campeões da Libertadores. Mas é claro que não basta ser português, que isso vai te fazer ser um bom treinador ou vai comprovar que esse cara é apto a treinar, que ele tem uma bagagem tática interessante, que ele vai encaixar com o estilo de jogo do futebol brasileiro ou da equipe que ele aceita comandar. A gente já teve também exemplos ruins dentro do futebol brasileiro. O último deles foi o Jesualdo Ferreira, um técnico que já estava bastante calejado, experiente, a vias de se aposentar, mas o Santos apostou nele para substituir o Jorge Sampaoli, e esse é um outro ponto que a gente também tem que abordar, os técnicos sul-americanos aqui dentro do futebol brasileiro. Como a maioria das pessoas sabe, aqui na América do Sul, a moeda mais valorizada é a nossa, é o real, além de sermos um mercado bastante atrativo por termos muitos clubes muito ambiciosos e muito bem-sucedidos nas competições sul-americanas. Isso faz com que o futebol brasileiro seja uma vitrine muito grande, não só para jogadores, mas também para técnicos de toda a América do Sul. Técnicos colombianos, técnicos venezuelanos, chilenos, mas principalmente argentinos já vieram trabalhar aqui, trabalham aqui. A gente deu o exemplo do Sampaoli, que trabalhou no Santos, hoje trabalha no Atlético Mineiro. Então são técnicos que usam o futebol brasileiro como vitrine, claro, para chamar a atenção também da Europa. Se eles não tiverem um mercado europeu, trabalhar no Brasil já é algo muito grande para eles. Então eles topam vir trabalhar no Brasil também por essa projeção, também por essa visibilidade que o futebol brasileiro dá. Não tanto também por questões de pagar em dia, porque a gente sabe que é um problema recorrente nos grandes clubes, infelizmente,
do futebol brasileiro, mas na possibilidade de trabalhar, por exemplo, num Atlético Paranaense, que é um clube que paga em dia, mesmo não sendo um dos 12 grandes no imaginário popular. A gente também já falou sobre isso em um outro vídeo do Pautas e Táticas, ou ganhar menos num clube menor, né, da Argentina, do Uruguai, seja lá de qual outro país. É claro que eles vão preferir o Campeonato Brasileiro, que tem uma visibilidade muito grande mundo afora, então isso também torna muito atrativo para eles. E é claro, só é uma vitrine porque tem gente para olhar. A gente vê o sucesso que grandes técnicos argentinos têm na Europa, como o próprio Simeone no Atlético de Madrid, o Maurício Pochettino, que fez no Tottenham, apesar de não ganhar títulos, mas que também chamou a atenção do Paris Saint-Germain, atual clube dele. O Marcelo Bielsa, que já é um técnico mais experiente, um técnico de gerações passadas, hoje trabalha no Leeds United, mas já trabalhou, por exemplo, no Olympique de Marseille, trabalhou no Athletic Bilbao, né, da Espanha, trabalhou em grandes clubes do futebol mundial. Então, e esses técnicos também têm uma validação diferente, né, do curso que eles fazem dentro da Argentina, além de uma bagagem tática e uma cultura tática que se mostrou muito mais evoluída, por exemplo, em relação à cultura que os técnicos brasileiros vêm apresentando. Seja por aqui, seja em trabalhos internacionais, como no mercado asiático, como no mercado de seleções, que estão abertos para os técnicos brasileiros, mas parecem tão fechados quando falamos da elite do futebol mundial, que é a Europa. Claro que temos técnicos brasileiros trabalhando na Europa, tivemos no passado também, mas nada parecido com o que, por exemplo, o Tuca Ferretti, atual técnico do Tigres do México, faz. Um técnico que está há 10 anos trabalhando lá. Mas será que, se ele trabalhasse no futebol brasileiro, ele teria todo esse tempo com um aproveitamento mais próximo dos 50% do que da sua totalidade, né, dos 100%, trabalhando no futebol mexicano? Ele é um técnico tão especial assim no futebol brasileiro? Eu acho que ele não sobreviveria tanto tempo assim. Acho muito improvável que ele ou qualquer outro técnico, tá? Nada contra o Tuca Ferretti, que faz um trabalho brilhante, inclusive chegando na final do Mundial de Clubes deste ano, né, a atual edição, mas eu acho que o futebol brasileiro na atual conjuntura ele não permite que nenhum técnico, seja brasileiro ou estrangeiro, sobreviva tanto tempo assim num clube. Então, por exemplo, a gente tem o Sampaoli chamando a atenção de um Olympique de Marseille nessa temporada e a gente não vê um outro técnico brasileiro, né, sendo cobiçado por um clube de fora. A gente teve, por exemplo, o Dunga, quando saiu da seleção brasileira, naquele ciclo que durou de 2006 a 2010, sendo especulado na Inter de Milão, quando o José Mourinho deixou o clube italiano e foi para o Real Madrid, mas não passou de especulação. Dali para frente, o Dunga só trabalhou no Internacional por menos de uma temporada inteira, retornou à seleção brasileira de forma inexplicável, de lá para cá não trabalhou mais, e a gente não teve outros técnicos sendo especulados em grandes clubes, tampouco trabalhando por lá, à medida que a gente vê o tempo todo técnicos como o Osório, técnicos como o Reinaldo Rueda, que tem o mercado deles aberto, tanto aqui na América do Sul, o mercado de seleções, como também o mercado europeu. A gente vê o Marcelo Gallardo, técnico do River Plate. A gente não imagina que o dia que ele sair do River Plate, ele vai comandar um clube brasileiro. Ele deve comandar ou a própria seleção argentina ou algum clube na Europa. Inclusive, há um tempo atrás, nós tivemos um antigo presidente da CBF chegando a declarar que não é preciso que um técnico estrangeiro venha comandar a seleção brasileira, porque nós conquistamos 5 títulos mundiais com treinadores brasileiros. Vale lembrar que o último foi em 2002, ou seja, há 18 anos atrás, né? Vai fazer 19 nesse ano, em 2021. Então, quem é que tem que aprender com quem? É a gente que tem que aprender com eles ou eles que tem que aprender com a gente? O que mostra uma visão retrógrada, um preconceito, né, com os técnicos estrangeiros, e também mostra uma certa prepotência, né, afirmando que por sermos 5 vezes campeões mundiais, nós somos automaticamente melhores do que os outros, e a realidade dos clubes mostra uma realidade completamente diferente, porque quem tem feito sucesso e muito sucesso aqui no Brasil, quem tem tido mais destaque são os técnicos estrangeiros. Quem chama a atenção do futebol europeu são os estrangeiros que trabalham por aqui e não os nossos treinadores, né, feitos aqui no Brasil, os treinadores nativos, os treinadores brasileiros. Então mostra que este presidente estava completamente errado na declaração que ele deu. Inclusive, o Daniel Alves chegou a afirmar que após a Copa de 2000
2014, o Pep Guardiola estava pronto, ele gostaria de comandar a seleção brasileira, mas após ouvir esse tipo de declaração, né, após ouvir um não, que não quiseram, que a seleção brasileira tinha que ser comandada por um técnico brasileiro, ele chegou a afirmar em entrevista, até de uma forma que me pareceu irônica, que técnicos de seleções têm que ser nativos, têm que ser nascidos naquele país em questão, e a gente vê que não é bem isso que acontece, inclusive na Europa, são poucas as seleções que realmente têm um técnico nativo a comandando. A gente vê seleções asiáticas, as seleções africanas, a gente vê seleções sul-americanas também comandadas por técnicos de outras nacionalidades. Então esse tipo de preconceito já não cabe mais e os técnicos estrangeiros têm que parar de ser vistos como estrangeiros. Nós temos que cada vez mais normalizar que técnicos são técnicos independentemente do lugar onde eles nasceram. E é isso, galera. Antes de encerrar, né, o vídeo de hoje, a gente tem que falar também sobre a reserva de mercado que muitos técnicos brasileiros fazem quando eles se posicionam contra essa imigração, digamos assim, de técnicos estrangeiros dentro do futebol brasileiro. Eles temem perder o cargo, eles temem que o Brasil se torne, por exemplo, o futebol inglês nesse sentido, já que nós temos os 6 principais clubes ingleses, onde nenhum deles é comandado por um técnico nativo, por um técnico local, nascido na Inglaterra. Então eles temem, né, perder esse mercado até dentro do futebol brasileiro, como eles já perderam ou parecem não ter na elite do futebol na Europa. Muitos deles ainda são muito cobiçados pelo mercado asiático ou mercados mais periféricos mundo afora, até mesmo dentro da Europa, mas em alguns países também mais periféricos, não na elite. Então perder o mercado brasileiro, que já é tão instável, onde há tantas trocas de técnicos, e aí ver tantos estrangeiros chegando, é muito temeroso para os técnicos daqui, e eu acho que esse é um problema e um motivo de debate, principalmente por esse motivo. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui, continue ligado no Pautas e Táticas, e até a próxima!